Escolha o método de trabalho, Geometry Nodes, e clique em New. Pressione Ctrl e o botão direito do mouse e passe sobre a linha para cortá-la. Pressione Shift A para adicionar uma curva do tipo Line. Conecte essa line na saída Geometry do grupo Output. Selecione a Curve Line, pressione Shift D para duplicar. Altere o Z-End da primeira linha para 0 e o X-End para 7.6. Adicione um operador, Resample Curve, e posicione na linha de interligação. Altere o Count para 7. Faça uma cópia do Resample Curve e conecte a segunda linha nele. Altere o Z-End da segunda linha para 0 e o Y-End para 100. Altere o Count para 200. Adicione um Instantion Points na linha que interliga ao grupo Output. Conecte o segundo Resample na entrada Instance. Adicione um leitor de posição. E depois, um Set Position. Conecte o Set Position entre o Resample e a entrada Instance. Adicione um Separate XYZ. Conecte a saída Position do leitor e a entrada Vector do Separate. Agora, adicione um Combine XYZ. Conecte a saída dele na entrada Offset do Set Position. Conecte a saída Y do Separate na entrada Z do Combine. Com isso, a posição de cada vértice no eixo Z será igual ao valor da posição Y de cada um. Vamos inserir entre o Separate e o Combine um operador matemático. Este operador será o seno. Assim, a linha será uma função senoidal da posição em Y. Faça cópias do operador matemático e vá inserindo na linha, como mostra o vídeo. O primeiro operador será do tipo divisão. O segundo será adição, o terceiro será o seno, e o quarto será outra divisão. Altere o valor da divisão do quarto operador para 0.8 e o valor da primeira divisão para 4. Vamos adicionar agora um operador, Curve to Mesh. Acople entre o Set Position e a entrada Instance. Adicione agora uma curva do tipo círculo. Altere o valor do raio para 0.6 e conecte a saída dela na entrada Profile Curve do Curve to Mesh. Pressione 1 do teclado numérico para a vista frontal ortográfica. Depois, Ctrl Alt 0 do teclado numérico para posicionar a câmera nessa vista. Selecione a câmera e faça ajustes de posição e rotação, conforme mostrado. Vamos adicionar 2 Combine XYZ e conectar um no Start e outro no End da primeira linha. Adicione um operador matemático do tipo adição, altere o segundo fator para 7.6 e conecte o valor do resultado na entrada X do Combine que está conectado no End da linha. Adicione uma entrada do tipo value e conecte a saída value na entrada do primeiro fator da adição e também na entrada X do Combine que está conectado no Start da linha. Alterando o valor do value, altera-se a posição dos tubos no eixo X. Selecione novamente a câmera e faça mais ajustes como mostrado. Selecione novamente os tubos. Pressione 3 do teclado numérico para a vista lateral ortográfica. Aqui podemos observar o que cada operador matemático representa na senoide. Vamos mexer na fase da senoide, para deixar o início paralelo ao eixo Z. Agora vamos adicionar uma esfera
que será encaixada no começo e no final dos tubos. Conecte essa esfera diretamente na saída do grupo Output. Adicione na linha de conexão um operador Delete Geometry. Adicione um leitor de posição. Adicione um separate XYZ. Adicione um comparador. Conecte a saída Z do separate na entrada A do comparador. Mantenha o operador do comparador como greater than e conecte o resultado na entrada selection do delete geometry. Assim, ele irá deletar apenas os vértices que estão posicionados acima do valor 0 no eixo Z. Volte a conexão entre o instance onPoints e o grupo Output. Mostraremos como a esfera será encaixada no começo e no final dos tubos. Para isso, utilizaremos o vetor normal dos tubos. Veja aqui que num objeto, cada face possui um vetor normal, perpendicular à superfície da face. Como precisamos encaixar a semisfera nas extremidades dos tubos, precisamos de vetor normal, apenas nessas extremidades. O vetor normal pode ser decomposto em componentes nos três eixos x, y e z. No nosso caso, precisaremos de um vetor normal, cujos componentes x e z sejam iguais a 0, e o componente y igual a 1. Faça uma cópia do instance onPoints. Adicione um ajuntador de geometria e acople na linha que entra no primeiro instance. Conecte a saída do segundo instance no ajuntador. Faça uma cópia do Curve-to-Mesh. Conecte a saída do Set Position na entrada Curve do segundo Curve-to-Mesh e a saída do círculo na entrada Profile Curve. No segundo Curve-to-Mesh, marque a caixa Fill Caps. Conecte a saída Mesh do Curve-to-Mesh na entrada Points do segundo instance onPoints. E nessa conexão, insira um Mesh to Points. Altere o Mode para Faces. Conecte o Delete Geometry da esfera na entrada Instance do segundo instance onPoints. Insira entre o segundo Curve-to-Mesh e o Mesh to Points um Capture Attribute. Adicione um leitor de vetor normal. Conecte este leitor na entrada de atributo do Capture Attribute. Adicione um separate XYZ. Conecte a saída de atributo do Capture Attribute na entrada vector do separate. Adicione um comparador. Conecte a saída X do separate na entrada AA do comparador. Altere a operação para igual. Lembra? O componente x do vetor normal deve ser igual a 0. Conecte o resultado do comparador na entrada selection do segundo instance onPoints. Com isso, apenas onde o componente x do vetor normal for igual a 0, haverá instâncias da semisfera. Agora, vamos adicionar um Align Rotation to Vector. Conecte a saída de atributo normal do Capture Attribute na entrada vector do Align Rotation to Vector. Conecte a saída Rotation do Align Rotation to Vector na entrada Rotation do segundo instance onPoints. Adicione, após a saída do segundo instance onPoints, um Realize Instances. Adicione, após o ajuntador de geometria, um operador Merge by Distance para soldar os vértices dos objetos ajuntados. Adicione um Set Shade Smooth para alisar a superfície.
Adicione, na linha antes da saída Group Output, um Realize Instances. Depois, adicione um Set Material. Este material será o mesmo que está já associado ao nosso objeto, no menu Material. Altere a primeira workspace para Shader Editor. Altere a visualização para Material Preview. No Shader Editor, adicione um Color Ramp. Conecte a saída Color na entrada Base Color do BDSF. Edite o Color Ramp para termos uma paleta com 5 cores espaçadas igualmente. Altere a interpolação para constante. Edite as cores. Adicione um Input Attribute. Conecte a saída FAQ do Attribute na entrada FAQ do Color Ramp. Serão 5 cores a serem distribuídas pelos tubos, sendo que essa sequência sempre se repete. Como faremos isso? Imagine um conjunto de 30 objetos posicionados lado a lado, cada um com um identificador. Agora imagine que a posição no eixo Z de cada um será igual ao valor do identificador de cada. Imagine que queiramos que a posição de Z volte para 0 após uma sequência de 5 objetos. Para isso, precisamos de um operador que faça a divisão do valor do identificador pelo número 5 e informe apenas o resto da operação. Este operador se chama módulo. Insira entre a saída do primeiro Instantion Points e o Realize Instances um Capture Attribute. Altere o domain para Instance. Adicione agora um leitor de index. Adicione um operador matemático. Conecte a saída do atributo index no primeiro operando do operador matemático. Altere a operação para Floated módulo. Altere o valor para 5, porque são 5 cores. Veja que na paleta, cada cor tem uma posição entre 0 e 1. Portanto, o resultado do módulo, que é de 0 a 4, totalizando 5 elementos, tem que ser convertido de 0 a 1. Para isso, adicione um Map Range. Conecte o resultado do módulo na entrada Value do Map Range. Altere o valor From Max para 4. Assim, o intervalo de 0 a 4 será comprimido em um intervalo de 0 a 1. Conecte a saída do Map Range numa porta do Group Output. Vá no menu Modifier e no modificador Geometry Nodes, na guia Output Attributes, insira um nome qualquer no campo Result. Aqui, chamei de X. Volte na Workspace, Shader Editor, no Attribute, no campo Name, coloque exatamente o mesmo nome que deu no campo Result do modificador, no caso aqui, X. Na Workspace, Geometry Nodes, adicione um leitor de vetor normal e um separate XYZ. Conecte a saída Z em outra porta do Group Output. Novamente no menu Modifier, dê um outro nome a este atributo, aqui coloquei Z normal. Na Workspace, Shader Editor, faça uma cópia do Color Ramp e zere as configurações dessa cópia. Faça também uma cópia do Attribute. Conecte o FAQ desse novo Attribute no FAQ da nova rampa. Neste novo Attribute, coloque o mesmo nome do outro atributo. Momentaneamente, vou conectar a saída da nova rampa no Material Output apenas para vermos o efeito. Aqui, vemos que as faces cujos vetores normais têm componente Z menor do que 0 ficaram pretas, e as demais ficaram brancas. Entre a primeira rampa e o BDSF, vamos inserir um Color Mix. Conecte o segundo Color Ramp na segunda porta do Color Mix. Altere o Blending Mode
para Multiply. Aumente o Factor. Isso cria um sombreamento procedural na parte inferior dos tubos. Adicione um Empty na cena. Selecione os tubos novamente, e no menu lateral, arraste o Empty para dentro do Geometry Nodes. Adicione um Vector Math. Conecte a saída do leitor de normal, no primeiro operando, e a saída Location, do Empty, no segundo operando, do Vector Math. Altere a operação para Dot Product. O que faz o Dot Product? Imagine um objeto e os vetores normais, de suas faces. Agora, imagine um outro objeto no espaço 3D, por exemplo, o Empty. Imagine um vetor de posição, começando desde a origem, até a posição em que o Empty se encontra no espaço. O Dot Product, ou produto escalável, irá retornar um valor que depende do alinhamento entre o vetor de posição e o vetor normal. Este valor varia de -1 a +1, dependendo do alinhamento entre os dois vetores. Para calcular o Dot Product, os dois vetores precisam ter o mesmo tamanho, ou seja, os dois têm que ter módulo 1. Para fazer com que o vetor de posição do Empty tenha módulo igual a 1, adicionamos um operador, Normalize. O vetor normal já tem módulo igual a 1. Conecte a saída do Dot Product em outra porta do grupo Output. Chamaremos este atributo de Empty. Faça uma cópia do color ramp do attribute. Altere o nome do novo attribute para Empty. Agora, selecione o Empty na cena e mova para cima no eixo Z. E para os lados no eixo X, veja a parte iluminada dos tubos se movendo. Selecione novamente os tubos, no Geometry Nodes, adicione um Map Range entre o Dot Product e a saída. Aumente o valor de From In, até a faixa de iluminação ficar mais fina. Acrescente um novo Color Mix, antes do Base Color do BDSF. Conecte o novo Color Ramp, na outra porta do novo Color Mix. Altere o Blending Mode do novo Color Mix, para Add. Com isso, temos uma faixa de reflexão de luz, procedural. No BDSF, aumente o valor do campo, Metallic. E diminua o valor de Roughness.